Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Finalmente estamos iniciando, né, o semestre 2021-2, dando boas-vindas a todos os mestrandos, né, selecionados. Então, para iniciar, nós vamos ter uma aula inaugural muito especial para essa turma, e bem-vindos a todos os professores, todos os graduandos, todos os interessados na temática. E também, juntando aí os 20 anos de UEA, nós temos hoje uma palestra com uma pessoa muito especial, né, que é a professora Carolina Barronca de Oliveira, que, como o professor Washington aqui presente, né, representa, assim, o que tem de melhor na formação da UEA. E porque, assim, a professora Carolina Barroncas, ela é ensinos superiores, assim, a identidade da UEA. Tinha o professor Washington também e outros colegas nossos, né, que tiveram formação em graduação, mestrado e doutorado em associações, né, de pós-graduação associada à UEA, ou aqui ou em rede também. Então, hoje nós temos um prazer, eu queria que a professora Caroline já se apresentasse, ou se ela já pelo menos abrisse a câmera, né, para a gente dar as boas-vindas presencialmente. Carol, você está aí? Eu sei que você está aí. Só a câmera que eu não estou vendo. Vocês estão me vendo? Eu estou aqui já. Agora sim, vejam todos, essa é a professora Carolina Barroncas, professora do curso de pedagogia, agora coordenadora também do curso, e tem uma trajetória, né, no contexto amazônico e da formação da nossa universidade. Então, ela, assim, ela resume, né, aquele esforço que a gente tem feito nessa área de educação e ensino de ciências, né, que tem interesse para todos nós. E só dando né, uma nota anterior, então, assim, há meses atrás a gente entrou em contato com o professor, que é uma vaca sagrada na nossa área, o Demétrio Delisokov, né, que é um dos formadores da área. Ele é um professor aposentado do curso de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas o professor, que, assim, que é o começo da área, né, começo lá desde o ensino em física, dos primeiros cursos de pós-graduação em física, ele realmente ficou doente, passou mal, já é uma pessoa com 70 e poucos anos. Então, nós fomos do contexto geral para o nosso contexto amazônico, né? E assim a gente conseguiu que a professora, né, Caroline, fizesse isso, e ela vai... Eu não vou falar muito porque ela vai, que é uma pessoa que trabalha com narrativa, com autobiografia, então ela mesmo vai falar da trajetória e todo esse contexto da educação em ciência na Amazônia, tá bom? Então, Carol, é contigo, você tem aí, como eu falei, né, uma hora por aí, com chorinho, erro padrão de 10 para cima, 10 para baixo, aí você escolhe. Bem-vinda, é um prazer te ter aqui. Obrigada. E futuro credenciamento também, né, ao programa. É com você. Obrigada, professora Maria Clara. Boa tarde a todos. Então, gente, boa tarde a todos, como a professora Maria Clara, né, colocou, o professor Washington, né, e muitos que agora adentram essa nova turma do mestrado, fazem parte dessa história da UEA, né, então, com muita alegria que eu agradeço imensamente o convite. Eu sei que esse momento que marca, né, o início, o que inaugura todo um processo que vai dar um start na vida de muitos, que é um movimento da pós-graduação, estrito sensu, que é um movimento de muito aprofundamento e que ele, com certeza, foi um divisor dentro do meu processo formativo, e com certeza vocês vão, enquanto a nova turma, né, e os que estão, que eu sei, muitos estão aí na intenção de adentrar o curso, a gente sente como que entrar em um mestrado
principalmente como esse, que é o mestrado de Educação em Ciências, que tem aí toda uma história já traçada, e numa instituição, como bem disse a professora Maria Clara, que esse ano comemora, né, os 20 anos, então tem uma trajetória dentro das nossas vidas, da nossa formação, que nos coloca de uma forma singular à sociedade. Então, assim, é com muita alegria mesmo que eu estou aqui com vocês hoje para dialogar, né? Dialogar sobre esse tema que foi proposto, que é um desafio, né? Também pensar sobre os desafios e possibilidades da pesquisa em educação em ciências na Amazônia, né? Então, assim, cada palavra é algo que nos afeta de alguma forma, principalmente quando a gente olha educação em ciências na Amazônia, né? Não é qualquer lugar, é um lugar que a gente habita, né? E que a gente, quando pensa nesse lugar, a gente vai percebendo, né, as nuances que está ao nosso redor, que permeia, principalmente nesses tempos que a gente está aí numa luta, né, constante em prol da preservação, em prol de olhar, né, para a Amazônia. Olhar não com qualquer olhar, mas olhar com respeito, né, com todo o rigor e o respeito que ela necessita. Então, quando eu fui pensando sobre essa temática, eu disse, nossa, né, que responsabilidade é essa, né, de estar aqui nesse momento? E aí eu olho para essa figura que eu coloquei nessa tela, que eu gostaria que vocês observassem, que não é uma figura qualquer, né? Ela é uma figura que, quando eu fui percebendo a mão que carrega, né? É algo que muitas vezes é visto assim, é o verde, é a planta, né? É a terra, e aí a gente relaciona logo, né, ao nosso lugar da Amazônia, mas é uma tela que está apresentada de uma forma que é uma pintura em aquarela, né? Então, assim, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa aquarela, porque a aquarela é algo que é uma massa, né? É um tipo de pintura, é um estilo de pintura, mas que vai trabalhando com massa de diversas cores, que misturado à água, ela tem aí a transformação, né, em tinta. Então, a aquarela perpassa um tipo de pintura que permeia a transformação do que estava ali sólido, e quando se junta ao elemento água, né, que aí a gente remete bem forte mesmo à nossa região, né, a tudo que representa, e que por essa fusão entre a massa colorida e a água, ela nos dá a possibilidade de pintar, de criar, né? De criar uma Amazônia, de criar uma educação em ciências. E aí é a partir dessa perspectiva que eu convido para a gente pensar nesses desafios e possibilidades. Então, é permeado por essa aquarela que a gente vai dialogar nesse tempo, e a gente, primeiramente, eu quando fui pensando, eu disse, mas o que é esse mestrado, né? Qual é o sentido do mestrado em minha vida? Eu fiquei com esse questionamento, né? Quando eu penso em todas essas potencialidades que a educação em ciências, que a pesquisa em educação em ciências na Amazônia tem, e quando eu vou vinculando a esse programa, um primeiro movimento, né, de interrogação foi essa que veio. Qual o sentido do mestrado em minha vida e da minha vida no mestrado? Como que o mestrado permeia as minhas decisões, né, de estar nele e de vivenciar o que ele propõe,
porque ele existe toda uma proposta, né, que envolve um tipo de formação, quando eu penso no mestrado em Educação em Ciências na Amazônia, e como que eu permeio a vida desse mestrado, né? Como que eu faço parte desse movimento. Porque quando eu adentro a um programa de pós-graduação em estrito sensu, eu sempre fico pensando na responsabilidade que nós temos, né? Principalmente desse lugar, desse espaço da universidade pública, né? Do que movimenta em termos econômicos, culturais, sociais, né? De uma forma bem ampla dentro dessa complexidade que a gente convive e vive, e quando a gente diz assim, não, decido dar uma continuidade, né, nesse processo de formação, da formação continuada, no nosso caso, né, dos professores que habitam as salas de aula, que pensam sobre a docência, né, que olham para todo esse universo do professorado dentro de uma área que tem todo um significado social, né, que é a educação em ciências, em um espaço que é visualizado nesse momento de uma forma ampla, que é a Amazônia. Então, qual é o sentido, né, desse mestrado? E quando esses questionamentos foram me permeando, eu resgatei um pouco, né, desse percurso, que aí eu vou chamar de vida-formação, que, como a Maria Clara, né, coloca, eu venho aí de uma perspectiva narrativa, e aí eu vou contar um pouco dessa minha trajetória, desse percurso, em que foi permeando as decisões da vida, né, e também como foi caminhando esse processo que pautou a formação desse meu professorado de hoje. Né? Então, quando eu olho essa imagem também de um formato circular, como que a vida e a formação ela vai nos envolvendo de uma forma integrada. Né? Então, quando a gente vem pensando sobre a questão do nosso lugar, do sentido do nosso lugar dentro de um curso de pós-graduação, estrito sensu, da responsabilidade social, né, da responsabilidade enquanto um sujeito que habita esse espaço público, que existe todo um financiamento público, né, em nossa formação. Então, qual é esse nosso sentido, né? Muitas vezes a gente escuta, mas de forma assim mais pontual, que é porque a gente, né, vai melhorar em termos da carreira docente, né, do magistério, ou em outros pontos assim mais particulares, vamos dizer assim, de uma caminhada formativa daquele professor, mas quando a gente vai percebendo todo o contexto, toda a complexidade que envolve, até mesmo para que o curso ele viva, né? Ele tenha vida, vai ultrapassando esses limites mais de decisão ou de escolha a nível formativo pessoal, vamos colocar assim. Né? E esse círculo, ele nos envolve de uma forma tão assim, como é que eu posso dizer assim, tão afetado, que quando a gente adentra nesse universo da educação em ciências, a gente percebe, né? Eu acho que quem vem aí de uma área da biologia, da física, da química, né? Eu venho de um lugar, que aí eu vou começar, né, a falar, de um lugar de graduação de uma formação normal superior, né? Ou para quem está no momento, né, que aí 2006, 2007 teve toda uma mudança de lei, de legislação mesmo, né, em termos de formação do professor,
desse professor que tem uma ocupação dentro dos anos iniciais da educação infantil, né, em relação ao ensino da educação básica, ele era formado no normal superior. E a partir de 2006 teve uma reformulação e o curso de pedagogia, como é até hoje, é esse responsável por essa formação desse professor dos anos iniciais e da educação infantil. Então, quando esse lugar ele tem as suas peculiaridades, né? Eu acho que quem é da pedagogia vai entender um pouco, né? Que quando a gente adentra nesse momento que é olhar para a educação em ciências a partir desse mundo mais específico, a gente vai olhar cada ponto desse movimento que a educação em ciências roda, né? Ele circula por vias que eu penso que quem vem em termos da biologia, né, na área de física, na área da química, alguns pontos dentro dessa área em termos de conteúdo mesmo, dá elementos que você olha de uma forma diferente, né? O que vai movimentando o nosso dia a dia. Porque esses conteúdos que, né, muitas vezes fica aí na pedagogia um pouco disperso, mas que ele vai nos colocando, né, em cada movimento que a gente vai fazer, até mesmo diário, né, que eu acho que isso aí é o que vai nos dando a potencialidade de olhar para a nossa vida e para a nossa formação dentro de uma integralidade. Então, quando eu fui relacionar com a Universidade do Estado do Amazonas, e aí foi pela graduação, hoje eu olho para aquele movimento de graduação em normal superior por uma via que foi o que me deu uma iniciação à pesquisa e a ideia de ser professora, né? Então, eu adentro a esse curso, a essa universidade, foi aí em 2003, foi a terceira turma do curso, né? A universidade tinha 2 anos de existência, foi a primeira turma que realmente iniciou na Escola Normal Superior, que todos nós, né, conhecemos. Então, quando a gente adentra aquele espaço, a gente olha, né, tem todo um formato circular também, que é a Escola Normal Superior, que nos dá esse olhar mais, né, dentro de uma dimensão de uma forma mais totalitária em termos de olhar os pontos, né, quando a gente se encontra ali ao meio da praça. Então, todo aquele ambiente, ele perpassou pela iniciação ao como eu fui olhando o processo de pesquisa, a ideia de ser professora, a ideia de universidade, a ideia, né, de tantos outros cantos que a formação do ser professor, do estar professor, né, do professor pesquisador, que foi aí um ponto central dentro desse curso, né, que foi o Normal Superior, que um coletivo de professores, eles pensaram dentro de uma epistemologia fundamentada, né, na perspectiva do professor pesquisador reflexivo, e esse coletivo, ele fez um processo que a iniciação à pesquisa foi um elemento assim central no nosso percurso da graduação, né? Então, muitos momentos a gente se relacionava nessa nossa formação de se ver professor e de se ver pesquisador, e como que a interseção entre professor e pesquisa era o elemento que nos norteava, né, para olhar a questão da escola, da sala de aula, todo o contexto que circulava aquele ambiente.
Então, quando eu penso hoje dentro desse espaço da Universidade do Estado do Amazonas, eu vou caminhando por essa perspectiva, né? Então, após a graduação, eu fui tendo um processo que em 2007 ele foi finalizado, né? Formação inicial, finalizado aí eu coloco entre aspas, mas teve aquele momento de finalização do curso e logo no ano seguinte eu fui percebendo que na época, né, o mestrado ele era um mestrado profissional, né? Ele é um mestrado em ensino de ciências na Amazônia, que existia toda uma proposta, né, que caminhava por esse viés também do professor pesquisador, mas que tinha, por isso, né, em ser um mestrado profissional que olhava para aquele docente que estava, né, naquele lugar da sala de aula, que olhava a partir desse lugar e para este lugar, né? Então, o mestrado, ele na minha vida, né, na minha vida formação, ele foi um ponto realmente assim de divisor de águas no sentido de pensar até a própria perspectiva que eu tinha vivenciado na graduação, porque foi no mestrado que se deu aí, né, que eu até coloco, a tomada de consciência da perspectiva epistemológica do professor pesquisador, né? Foi nesse lugar em que eu me deparo com a questão do ensino de ciências, em que eu rememoro toda uma travessia em que a própria graduação ela é permeada pelo ensino de ciências, mas muitas vezes, né, a gente vai percebendo tanto o ensino de ciência como as outras áreas mais do conteúdo estrito, né, do curso, em que esse professor ele ministra dentro de uma polivalência, né, como o próprio curso destina ali um tempo, né, com toda a sua complexidade, que é um tempo mais restrito, mas ao mesmo tempo esse ensino de ciências que hoje a gente percebe dentro de uma amplitude da educação em ciências de uma forma mais articulada, né, com questões em que a ciência ela habita e coabita, né, aqueles universos em que vai perpassando desde lá do primeiro período, que a gente vai se deparando com aquelas áreas mais gerais, né, para a gente olhar em termos mais socioeconômicos, políticos, históricos, sociológicos, né, filosóficos, do contexto social, do contexto educacional, perante, né, ao que a gente vai caminhando para pensar o nosso processo formativo e o processo formativo de um sujeito criança, de um sujeito adulto, de um sujeito adolescente, né? Então, assim, dentre as especificidades dessas áreas, dessas fases, na verdade, né, do desenvolvimento humano, a gente vai percebendo que quando a gente toma consciência, e aí eu digo a gente, professor, né, enquanto uma perspectiva do professor pesquisador que olha todo esse universo, que olha para o que aconteceu na sua trajetória, que olha, né, para onde, qual foi a fonte de formação epistêmica, né, a fonte de formação teórica que embasou aquele processo, e você olha para aquela trajetória que foi vivenciada e para o momento do agora, né? Como que o agora, esse momento em que a gente se encontra, vai nos dando possibilidades de fazer algumas relações, de fazer
algumas interrogações que nos possibilita, então, pensar a nossa relação com a sociedade, né? E principalmente, no nosso caso aqui, com a Amazônia. Então, quando eu fui permeando essa trajetória, quando eu fui olhando, né, a Universidade do Estado do Amazonas, como que eu habitei ali em termos da graduação, como que aquela graduação, ela de certa forma, potencializou a minha entrada no mestrado em ensino de ciências, como que eu fui me relacionando com o ensino de ciências, né, que é algo que quando a gente adentra, muitas vezes a gente escutava, né, de muitos acadêmicos, quando a gente se questionava, mas o que é educação em ciências? O que é ensino de ciências? Né? O que habita dentro desse espaço que muitos vão por uma via de ciências, né, de ciências humanas, das áreas de conhecimento, e outros vão olhando que é, né, no caso do mestrado, que é essa grande área em termos do ensino de ciência, dessa área de conhecimento, como conhecimento que tem a sua especificidade, né, que tem relação com esse todo, com as outras áreas, mas que ela tem também, né, as suas singularidades enquanto uma área própria, com teóricos da área, com professores que pensam dentro de nuances que permeiam a área, mas nessa descoberta, né, vamos dizer assim, no meu caso, quando eu adentrei o mestrado, eu passei por um momento em que eu fui, né, me perguntar, mas onde que estava o ensino de ciências, né, dentro do meu processo de graduação, dentro da minha vida, vamos dizer assim, acadêmica, né, desse professor que hoje habita aqui, que fala nesse momento. Então, quando eu vou questionando epistemologicamente, né, aí fundamentado no professor pesquisador, quando se tem essa tomada de consciência em que esse professor pesquisador ele tem também, né, compreensões diversas e que essas compreensões eu vou ter um lugar na sociedade, na Amazônia, e uma responsabilidade de habitar esse curso, hoje eu me encontro dentro de um professorado, né, que hoje estou no curso de pedagogia na Escola Normal Superior, e que há pouco tempo, né, precisamente quase um ano, foi esse mês, né, que eu defendi o doutorado do ano passado, então tem um ano, em que, mais uma vez, esse movimento de professora, pesquisadora, né, especificamente no doutorado, eu vou olhar para esse movimento de professora pesquisadora do eu, né, desse lugar em que olho o processo de formação em uma perspectiva de dentro para fora, dentro dessa relação, mas dentro de uma interiorização, de olhar dentro de uma perspectiva da autoformação, né, em que, ao ponto em que eu conto, em que eu narro toda uma trajetória, em que eu relembro, em que eu percebo esse meu processo formativo de vida-formação, eu estou num movimento de investigação e de também formação desse professorado que hoje fala aqui, né? Vamos colocar. Hoje, quando eu estou aqui dialogando, eu estou permeada por aquela graduanda, né, que teve um processo lá de 2013 a 2007, que teve uma trajetória no mestrado em ensino de ciências, de 2008, né, até 2010, e que teve toda uma caminhada também em termos, né, de professora do ensino superior. Então, todas essas questões que o meu percurso de vida-formação
foi proporcionando, ele, de certa forma, vem nos colocando um ponto que eu penso que seja aí comum a todos, essa nossa relação, né, com a sociedade e com esse lugar que é a Amazônia. O que isso representa, né, em nossa vida, no sentido de olhar para um objetivo social do que a docência ela pressupõe, né, do que estar em um espaço público pressupõe ao pensar e ao sentir essa universidade, essa sociedade, que é a sociedade amazônica. Né? Então, assim, o que isso representa? Isso aí é para que a gente movimente o nosso pensamento em relação à pesquisa em educação em ciências. Porque quando eu vou olhando essa palavra pesquisa, e nessa área que é educação em ciências, eu penso como essa pintura de aquarela, né? Que é um espaço, que é uma ação do ato de pesquisar, que nos possibilita, né, ao passo que eu vou ali trabalhando com essas massas sólidas, concretas, que é o universo da pesquisa, que tem todo um processo, dependendo, né, da sua fundamentação teórica, epistêmica, de escolha a ser seguida, né, a ser penso como um ponto que vai movimentar esse universo, que é o universo da pesquisa, é como se a gente fosse ali manuseando cada massa, cada cor, que aí a gente vai também pelo fator da escolha, do que se quer enquanto objetivo, do que a gente vai percebendo enquanto ponto central dentro dessa área de educação em ciências. A gente vai manuseando, misturando com o elemento da água, e vocês podem perceber que a aquarela, uma cor não se sobrepõe à outra, né? Então, assim, como que há um mosaico dentro desse universo? Várias cores. E você pode, dentro de sua escolha teórica, epistemológica, ir trabalhando e formalizando, né, esse processo de pintura que é de criação. Né? Então, quando a gente adentra esse universo da pesquisa em educação em ciências, é responsabilidade nossa, né, dentro desse universo que é esse lugar que eu digo que é a Amazônia, em que nós nos encontramos, ele, tanto nós quanto, né, o próprio mestrado que especifica esse lugar e como que ele é potencializador de criar educação em ciências. Né? Como que a pesquisa tem enquanto responsabilidade de criar esses espaços de educação em ciências. Então, quando eu vou aí olhando para o que dá sentido em termos de se movimentar pela pesquisa e por essa área que é educação em ciências, eu vou vendo as possibilidades em que ela vai nos proporcionando. Né? Então, assim, quando eu fui pensando, e aí a gente vai articulando até com as experiências, né? Quando a gente vai orientando os alunos, a gente vai também se percebendo nessa caminhada de olhar a educação em ciências e como que em cada momento a gente tem um olhar por uma perspectiva e que não tem, né, esse momento de que aquela perspectiva seja certa ou errada, ou no sentido de que uma, né, seja mais completa do que a outra. Eu falo isso porque são questionamentos que muitas vezes os alunos eles veem e que a gente vai, de certa forma, colocando, né, aquele olhar que foi decisão nossa enquanto professor
no agora, né, naquele momento, de caminhar para perceber a educação em ciências, para se aproximar da educação em ciências. Né? Então, a pesquisa é esse movimento que nos faz nos aproximarmos daquela área de conhecimento de uma melhor forma, né, que foi permeada por aquele momento. E isso vem, mais uma vez, né? Acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito, né, do Manuel de Barros, que é um poeta que circula, né, dentro da área da Amazônia e que ele nos faz perceber essas possibilidades, essas diversas possibilidades que a poesia nos coloca dentro de um campo do sentir e que a pesquisa nos coloca dentro de um campo de compreender as coisas. Então, quando ele diz aqui, né, e eu peço licença para ler essa poesia do Manuel de Barros, que ele diz: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, e etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, né, como que Manuel de Barros ele nos toca no sentido de olhar que o ato de pesquisar vai nos movimentando para olhar a área de educação em ciências dentro de uma perspectiva da renovação, né? Da renovação quando a gente atrela todo um contexto atual a todo um contexto em que a área ela tem um espaço de liberdade, né, no sentido de olhar o sujeito além do que é posto, né, em termos do que se fazer, mas de colocar esse sujeito como um sujeito ativo, de pensar e de mobilizar as nossas ações de uma forma mais consciente, né? Consciente no sentido de olhar a cada pingo, né? A cada grão de terra, a cada pingo de água, a cada flor que cai, a cada folha, no sentido de como que isso, de forma integrada à nossa vida, a gente se coloca nesse mundo, né? Como a gente se coloca em termos de sermos incompletos, né? E da riqueza que é isso. E isso eu estou falando naquela ideia de que, independente das linhas teóricas, epistemológicas, como que cada nuance dessa linha vai nos enriquecendo dentro dessa incompletude, né? Dentro desse ponto em que a gente olha a educação em ciências e como que aquilo agrega dentro desse universo maior que é a área. Então, diante desse olhar, né, que é para a nossa incompletude, e que, nesse sentido, a gente vai olhar esse movimento que nós fazemos enquanto pesquisadores da área, os desafios e as possibilidades. Aqui eu falo especificamente para vocês, da nova turma, e para os que estão, né, nessa empreitada de formalizar ainda o projeto, de tentar a entrada no mestrado, dos que pesquisam, né, dos que estão aí em doutorado também, mas para vocês da turma de 2021, né, muitos aí foram, muitos não, né, alguns
foram nossos alunos da pedagogia, que vai caminhar, né, por essa vinha que é o mestrado em Educação em Ciências, por essa área que tem infinitas possibilidades, e é a partir dessa imagem, né, que tem esse sujeito que pegou aí a sua sacola e que está adentrando. Ele está adentrando e está vendo, né, várias cores, um trajeto aí que, pela figura, vocês devem perceber que não é tão fácil, né, ultrapassar. Tem pedras no caminho, tem água, né, tem um lagozinho, tem partes que estão coloridas, outras não. Então, quando a gente adentra esse, vou até colocar assim, né, que parece um portal, que é o curso de mestrado em Educação em Ciências na Amazônia, alguns desafios, e ao mesmo tempo esses desafios, ele nos colocam com uma grande possibilidade de estar nesse momento de se fazer uma pesquisa, né, uma dissertação dentro da área de educação em ciências, né? Um primeiro desafio é a nossa relação orientando e orientador, né? Nesse ponto, eu queria, assim, falar dentro de uma experiência mesmo, né, de vida-formação, de como é importante essa relação, né, de termos a abertura necessária para a formação. Eu não digo assim uma abertura especificamente para aquela pessoa, professor, orientador, que naquele momento nos apresenta ali, né, que vai caminhar conosco durante 2 anos, né, e nós sabemos, quem já passou por esse desafio de se fazer uma pesquisa, uma dissertação, para gerar uma dissertação, ela é uma relação intensa, né? Intensa no sentido mesmo, muitas vezes, de estar, né, junto, passando por uma relação de olhar aquele sujeito como importante no meu processo de formação. Então, é abertura para o nosso processo de formação, né? Aquele orientador, aquele orientando, ele tanto orientando para o orientador quanto o orientador para o orientando, ele é uma abertura formativa, como diz o nosso querido Larossa, né? Que ele diz que a formação é uma abertura interior, para que a gente tenha aí a coragem necessária de adentrar a esse universo da pesquisa, né? Do rigor que é esse processo dentro de um movimento que a gente precisa, que aí é o segundo ponto, da nossa organização do tempo e do espaço de estudo, né? Então, assim, é um grande desafio também, que é a nossa organização do tempo e do espaço de estudo. Essa organização do tempo e do espaço de estudo tem a ver na nossa decisão, né, de adentrar o curso, de adentrar o convite que o curso nos faz de nos aproximarmos da área de educação em ciências pela pesquisa. Então, a pesquisa, a área, ela requer um tempo na nossa vida, né? Ela requer um espaço dedicado para termos essa visualização. Então, como a gente vai se organizar? Né? Temos disciplinas, temos outras atividades. Então, esse aí é um grande desafio, e quando a gente tem essa organização, se transfigura com uma grande possibilidade no nosso processo formativo. Um outro desafio é para a abertura, né? A abertura para o diálogo com o orientador e sua matriz epistêmica, que é um dos... No meu processo formativo,
fui me deparando com algumas matrizes epistêmicas, né? Me deparei com a matriz fenomenológica, com a matriz, né, da dialética. Então, assim, foram encontros para o diálogo com a matriz epistêmica a partir, né, do orientador, que nos coloca um desafio de olhar além do que naquele momento, muitas vezes, a gente coloca como, né, barreiras. Barreiras que está associado principalmente com a organização do tempo e do espaço para o estudo, né, em termos das leituras, né, que aí é um outro, que é o foco nas leituras direcionadas pelo orientador e nas disciplinas cursadas, que tem a ver com a integralização das atividades com as propostas investigativas, né? Isso é para que a gente possa perceber como que o curso, e aí qualquer curso, né, que a gente adentre, tem uma proposta de formação, tem uma proposta que está associada às disciplinas que devem ser ali cursadas, não só para uma integralização de créditos, né? Mas que cada disciplina tem um papel dentro desse nosso objetivo de olhar a pesquisa na área de educação e ciências. Então, como que aquelas disciplinas vão estar integralizadas a essas nossas atividades, as leituras, né, que o orientador, mais especificamente, ele vai direcionando, indicando que não está desassociado nem com as disciplinas e nem com a questão do que você está trilhando na pesquisa. Então, como que a gente pode, aí é um grande desafio, ter esse olhar que mobiliza, que integraliza esses elementos, né? Do tempo, da relação, da matriz epistêmica, da abertura para o diálogo, para a organização do tempo, do espaço, né? Relacionado ao estudo, às leituras, o foco em relação a essa integralização. Então, hoje eu trago isso porque foram grandes desafios que eu tive, né, em meio a essa caminhada da vida formação. E que, quando eu fui percebendo e movimentando, eu fui vendo as possibilidades de estar aberto, como o Miyakoto nos coloca, né? Aberto em relação ao segredo, que ele diz, que o segredo é estar disponível para que outras lógicas nos habitem, é visitarmos e sermos visitados por outras sensibilidades, né? Então, é estar aberto ao que está aí por vir, que a gente não sabe. E por esse desconhecimento é que a gente está nesse momento, nesse lugar, né? Pesquisando dentro de uma área que é enorme, que é a educação em ciências, que podem ter 1000 possibilidades, 1000 rotas, como mostra aí na figura, e que a gente vai se movimentando. E dentro dessas possibilidades, a gente vai fazendo escolhas, até porque nós temos aí um tempo, né? Mas que a gente vai relacionando e conhecendo também outras vias, né? Fora do que nós estamos habituados a ver. E uma dessas vias foi a narrativa dentro da pesquisa em educação e ciências, né? Resumidamente, aqui eu vou mostrar para vocês que a narrativa, ela, dentro de uma perspectiva teórica e epistêmica, ela pode ser de diversas formas, tanto pela fenomenologia, né, que aí são correntes que eu trago aqui só para mostrar para vocês visualizarem, são perspectivas teóricas e epistêmicas diferentes, né? A fenomenológica, que tem a via da pesquisa narrativa, com Connelly, Clandini, a pesquisa autobiográfica, que existe aí um grupo muito grande, né, principalmente aqui do Brasil, a PASEG, né, o Eliseu Souza, tem a pesquisa formação, né, que existe aí a Jossô como a mentora, né, dessa perspectiva, e temos também
dentro de uma outra via epistemológica, da pós-crítica, né, que tem a narrativa dentro dos estudos culturais, da filosofia da diferença, e especificamente, né, isso aí é um ponto atual dentro do meu professorado, que eu, junto com outras professoras, a gente, né, permeia por essa escrita de si, que é baseado nos estudos do Foucault. Então, isso é o universo para vocês só perceberem que nessa caminhada, quando eu me deparo com a narrativa dentro da pesquisa em educação e ciências, a gente vê que em um ponto, né, pode ter aí várias vias epistêmicas e teóricas para movimentar uma investigação. A partir disso, eu lembro que quando eu fui pensar, e aí a gente fica nesse movimento, né? Meu Deus, eu vou por ali, pesquisa narrativa, autobiográfica, né? Onde que eu vou estar? Isso aí foi um movimento atual que eu passei, que foi no doutorado, e que nos primeiros momentos é aquela varredura, né, que a gente faz. Vamos ver o que estão falando, vamos ver, né? E aí são as direções que o orientador vai dando, junto com as disciplinas. Né? Esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, resumidamente, só para vocês terem um olhar sobre, foi uma pesquisa que eu fiz até com a professora Maria Clara, numa disciplina do doutorado, e como que isso foi movimentando a olhar o que eu estava à frente para perceber na pesquisa da tese. Então, eu fui nessa disciplina ver como que a narrativa estava sendo utilizada dentro das pesquisas em formação docente em educação em ciências e matemática. E eu fiz toda nós, né, professora, fizemos uma varredura nas revistas de Qualizar, A1, A2 e B1 e B2, na época só era essa classificação. A gente pegou essas principais e fomos fazendo todo o movimento meio quantitativo de ver o que tinha. E aí chegamos a 54 artigos dentro dessas revistas, né? Em sua maioria aí a Ciência e Educação, a Areté, a Amazônia, né, que é da UFPA. Então, a gente vai vendo também, demarcando as regiões que estão abertas a essa perspectiva, né, como que em cada trabalho foram sendo feitas em termos de instrumentos ou técnicas, né, a gente viu uma grande diferença, né, dentre os trabalhos utilizados a entrevistas narrativas. Então, o meu foco na tese era a autobiografia, então eu fui vendo aí a quantidade, né, e como que, mais especificamente, depois dessa varredura mais quantitativa, eu fui olhando o que permeava as pesquisas, né? O tratamento analítico, principalmente, foi o foco que eu fui tentando me aproximar. E quando eu fui percebendo, né, dentre lá os 29, e no final ficaram 29 trabalhos que especificavam formação docente na área de educação e ciências, nós vimos que a análise textual discursiva era um tratamento analítico assim, né, que foi o mais utilizado, mas o que mais nos chamou a atenção foi que 22, né, não especificaram o tratamento analítico, algumas informações que ficam de fora, né, para que o leitor compreenda esse universo da pesquisa, no caso, o uso da narrativa dentro das pesquisas de educação em ciências. E o que isso significa? Por que eu estou trazendo isso hoje para que a gente possa olhar para aqueles desafios e possibilidades que nós falamos e como que aquilo vem refletindo, né? É reflexo do que eu fui percebendo também do uso da narrativa nas pesquisas em educação e ciências. E, mais uma vez,
né, falando da nossa responsabilidade diante dessas questões em termos do rigor, né, que a ciência nos estabelece, né, do respeito para com a pesquisa em educação e ciências, né, da importância, né, de trazer como que a via epistêmica, teórica, que vem sendo ali trabalhado dentro dessa área, precisa do nosso respeito enquanto pesquisador de deixar, né, claro, em termos de como que a gente está caminhando para se chegar àquele conhecimento, né, aquele fazer científico dentro da área de educação e ciências. Então, quando a gente se deparou com esse número, foi algo que nos chamou muita atenção e, ao mesmo tempo, a responsabilidade nossa, né, diante dessa escolha e decisão de trabalhar com a narrativa, né, ou qualquer outra via de perspectiva, né, de se fazer pesquisa em educação e ciências. Como é também, né, hoje, enquanto professora, que me deparo com a escrita de si, dentro da via de Foucault, em que eu olho o processo de pesquisa na educação e ciências e que me faço aí alguns questionamentos, né? Como nos tornamos sujeitos professores, como que, diante das subjetivações, compõem as formas de pensar e agir do sujeito professor, como pensar e agir de forma diferente, quais são nossos espaços de liberdade na constituição de nós mesmos, como nos autoconstituímos docentes. Então, olha, né, como que hoje eu vou percebendo a narrativa com uma escrita de si, né, que tem uma fundamentação epistemológica, um autor, né, ferramentas teóricas para movimentar alguns questionamentos. Então, como que as leituras e o foco direcionado vai nos dando elementos para realmente pensar e estar como sujeito ativo nas pesquisas dentro da área de educação em ciências. E isso é o que é o nosso grande desafio e a nossa grande possibilidade de criar outros espaços, outros mundos dentro da educação em ciências, que, como essa pintura do passarinho nos coloca, né, a predisposição, nós, pesquisadores da Amazônia, que pensamos e que estamos nesse movimento, né, não só, como o Humberto fala aqui, no sentido da palavra deixar ser designado pelo que está aí, pelas coisas do mundo, mas para que elas possam ter outra função, como fundação de outro mundo, né? Como outras possibilidades de se ter voos, né? Dentro e sobrevoos dentro dessa grande área que é a educação em ciência, que nos acolhe, né? E que nos faz perceber. E aí eu queria finalizar com essa pergunta, né? O que é uma pesquisa em educação em ciências? Se quer um pesquisar em fluxos de vidas suaves, mas com o rigor necessário, pautado no compromisso social e científico que a área exige. Então, assim, eu penso que o pesquisar, nosso grande desafio, a nossa grande possibilidade, em tempos pandêmicos como hoje nós passamos, né, como hoje olhamos a vida com certeza de forma diferente, que estar vivo já é um grande, né, um grande ponto de aprendizado, de estarmos aqui dialogando nessa tarde, de olhar para o mundo e para a vida que nos é colocada hoje de uma forma diferente, né? De uma forma que pede suavidade. Suavidade não é deixar fluir no sentido de, assim, né? Sem qualquer responsabilidade, mas a suavidade que o compromisso e que o rigor
que a pesquisa em educação e ciência nos exige, né? E nos pede, né? Nos pede, dentro de uma partilha da sensibilidade, da criatividade, da imaginação, mas sempre esse processo de busca entre vidas, com vidas e pelas vidas que perpassam a nossa ligação com esse lugar que é a nossa grande Amazônia, com o Brasil, com o planeta, né, com o universo, dentro dessa integralização que nos é colocada, né, tanto internamente quanto externamente. Gente, não sei se passei muito, mas fico aqui à disposição, né? Agradeço, espero que possa ter contribuído de alguma forma, né, a pensar essa grande área. Obrigada. Nós que agradecemos, Carol, pelas suas reflexões, seu histórico e tudo que você apresentou. Olha, gente, a palavra está ofertada agora. Quem quiser fazer pergunta, pode, de repente, aí levantar a mão, né? Ou quiser fazer algum comentário sobre a professora Carol, ou algumas dúvidas mesmo, os novos mestrandos, se tiverem dúvidas sobre as discussões que foi dada, ou outros assuntos aqui, né, no início do semestre, fiquem à vontade. Então, essa é a nossa estreia, né? Acho que alguns já começaram aula, mas já uma disciplina, já nem lembro mais o cronograma, são tantas coisas. Mas vamos lá. Não briguem. Carol, vou aproveitando e vendo dentro dessas reflexões, eu lembro que você iniciou um doutorado em educação na região de São Paulo. Eu já não lembro mais, mas assim, você viu alguma diferença? Como é que foi esse processo de sair do mestrado e você foi para esse doutorado? Acho que era na região de São Paulo, não lembro mais. Assim, o que isso acrescentou, aquilo que trouxe, né, reflexões para você nessa saída da Amazônia, ir para um doutorado em educação e depois ter retornado e entrado na nossa rede? Simônica, você está na fila. Foi um doutorado em educação na Federal de Uberlândia, né? Foi Minas Gerais. Eu fiz São Paulo, eu acho que você lembra, porque eu fui aluna especial da Unesp. Na época, quando eu fui tentar algumas seleções, né, para aquelas áreas ali do Sudeste, e quando eu passei 4 meses lá na Unesp, foi quando eu conheci até a UFA, a Universidade Federal de Uberlândia, que eu desconhecia, e aí eu fui aproximando, vi, né, que tinha aí uma área que eu pretendia fazer dentro da educação, que era pensar o estágio com pesquisa na época, era a formação do professor, né, todo aquilo que me tocou profundamente lá desde a graduação, né? Eu digo que no mestrado foi que eu descobri a graduação que eu fiz, né? Que foi a do professor pesquisador, essa epistemologia. Então, foi algo que, na época, né, movimentou bastante o meu universo de pesquisa. E quando eu fui para a UFO, eu tive um contato, né, com uma linha epistêmica da dialética marxista, dentro do campo das didáticas, né, da psicologia soviética. Então, foi um conflito, assim, né? Ali eu vi eu passo, por isso que eu trouxe, né, aqueles elementos dos desafios, porque foi algo que eu senti um impacto muito grande nesse ponto de diferença epistemológica, né? Foi algo que me impactou naquele momento e eu vi a necessidade daquela abertura epistêmica, né? Para que a gente pudesse dialogar, eu, no caso, com o orientador. Mas o que eu aprendi muito foi o movimento de estudo, assim, o foco lá, em termos de diferença, eu senti, assim, o estudo teórico, né? A densidade, eu vi uma grande diferença da densidade teórica e do movimento dos grupos de pesquisa,
lá no caso, a educação em ciências e matemática é uma linha dentro do curso de educação, né? Então, assim, a relação até de percepção, né, da educação em ciências era agregada a essa grande área da educação. Então, isso aí também foi algo que eu fui, né, a partir da vivência do mestrado, bem focada na área 42. E aí chegou lá, eles tinham um ponto ali de diferença, né? De olhar esse movimento, mas ao mesmo tempo eles viviam de uma forma, né? Vamos dizer assim, eles tinham um núcleo da educação em ciências e matemática como se fosse um outro curso, mesmo sendo da linha da educação. Né? Então, isso aí foi o que me chamou muita atenção e que eu trago de experiência desse movimento do curso. E sair daqui, Maria Clara, foi algo que o que mais me impactou foi a partir até das defesas, assim, né? Como que o norte é visto, né? Por muitos também. Ah, você que é nortista, né? Que veio de lá, de como que é olhado a Amazônia, né? Então, assim, foram questões, né? Que eu acho assim, eu tive um professor na graduação, que eu vou falar o nome, né, que ele falava assim, a gente que vem do norte, ou você, né, que veio para o norte, né, que está tanto tempo aqui, pelos desafios da própria região, a gente sabe que a gente precisa ter né, um pontinho ali de uma perseverança maior, né? Uma casca mais dura, né? Isso, bem formada. Isso é uma grande experiência. Eu acho que você, Carol, vivenciou lá nessa região, que a educação é a nossa área mãe, né? Da onde viemos. E aí a educação em ciência era apenas uma parte dentro do grande contexto, né, da área da educação. Mas legal. A Mônica levantou o braço. Vamos lá, Mônica. É com você. Obrigada. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, especialmente a turma 2021 e os professores. É uma alegria fazer parte desse momento, né? Ouvir a Carol sempre é uma experiência de aprendizagem, né? Até coloquei no chat, sou suspeita em falar, né? É uma grande parceira mesmo desse processo de vida-formação. E aproveitando essas mobilizações que a Carol trouxe para a gente pensar, eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, Carol, sobre algumas reflexões que nós, enquanto programa, temos levantado nos últimos anos, né? A gente percebe, a gente não pode fugir tanto disso, de que nós vivemos numa sociedade neoliberal, né? Onde a gente vai organizando a vida, os espaços formativos, o tempo, o espaço, a partir dessa lógica do capital, né? E assim, quando a gente recebe uma turma nova, especialmente dentro dessa perspectiva, né, contrária a essa lógica, de que o mestrado ele não é algo a mais, mas ele é algo próprio à vida, à nossa vida, né? Então, assim, quando eu digo que ele não é algo a mais, porque assim, não é apenas um diploma, não é a partir dessa perspectiva que você trouxe e eu me interesso muito por ela, de que é por um acréscimo financeiro, de que é por uma questão de ter mais um diploma, né, de ter um status na universidade, e sim de ter outras experiências formativas que nos possibilitem olhar a educação em ciências como parte da vida realmente, né? Então, assim, quando a gente tem vivido algumas experiências, e aí por isso que eu digo, né, que é importante esse olhar que você traz, porque nós temos uma turma iniciando, né?
E muitas vezes, como você conta dessa experiência tão marcante do mestrado, que foi esse momento que você esteve aberta a esse pensar, a esse refletir, a esse dar esses passos, discutindo, problematizando, né? Vivendo essa experiência realmente formativa, né? E de olhar todas as suas dimensões da sua vida a partir dessas reflexões, né? Então, para isso, nós precisamos de tempo, como você colocou, de disposição, de organização. Mas aí nós chegamos no mestrado, né? Vou me colocar como se eu fosse uma pós-graduanda iniciando hoje a turma de 2021, né? Eu chego no mestrado, que foi um pouco até da minha experiência, né? Que eu pedi licença da CEMED, mas fiquei numa universidade privada ainda trabalhando. E muitas coisas que você foi trazendo de discussões, eu só consegui vivenciar quando eu me abri a isso, que foi no doutorado e não no mestrado, né? Então eu paguei o preço por essa escolha que eu fiz, né? Então, digamos que eu chegue hoje no mestrado, turma 2021, trabalhando com diversas atividades, com diversas questões para dar conta, que de certa forma algumas são naturais à vida, né? Se eu permaneço nessa lógica de que o mestrado é mais uma atividade, mesmo tendo ouvido tudo isso e disparado alguma reflexão em mim de que essa área de educação em ciências na Amazônia tem todas essas possibilidades que você trouxe, quais os limites que a gente pode pensar aí para nossa formação enquanto pesquisadores da área, se nós não estivermos abertos, né, a essas outras lógicas que nós já temos e que você tão bem trouxe, né? Eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso, né? E a segunda pergunta é aquela que a Maria Clara colocou, né? Quando que você vai se credenciar ao programa, né? Tá bom, minha querida? Muito obrigada, viu? Essa, Mônica. Então, gente, pensar esses limites, né, especificamente, a gente vai permear. Eu estava aqui pensando, escutando, né, que tu estavas falando, e eu acho que eu posso responder por uma via que está muito recente assim na minha vida, que é a maternidade, né? Eu tenho aprendido muito com essa questão da maternidade, e eu penso que é algo que o que me faz pensar a maternidade foi a minha vivência que eu tive muito grande, né? Que eu fui vivenciar a maternidade já após, né, o doutorado, né? Especificamente, eu comecei a vivenciar quando eu defendi a tese. Então, assim, a pesquisa é algo que me faz pensar a maternidade, né? E hoje, conviver com essa, eu posso colocar assim, com esse meu um novo eu, né? Que veio à tona, que é o meu eu mãe. Então, quando eu olho para isso, se eu for pela via de algo a mais, né? Como você colocou, Mônica, que o mestrado é algo a mais nessa minha vida, né? Esse meu eu mestrando, esse meu eu pesquisadora, ele vai compor, né, esse universo aqui, no caso, na minha questão, Carol, né, que é professora, que é mãe, que é gente, que é pesquisadora, né? Então, assim, quando eu vou pensar como um algo a mais, os limites, eles vêm carregados da nossa própria percepção de olhar a educação em ciências na nossa vida, né? Como você colocou, né? Principalmente nesses dias, né? Que a gente vive uma pandemia,
que é viver uma pandemia e olhar para ela dentro desse universo que a educação em ciência nos possibilita, né? É um modo de vida diferente. É uma vida que tem um sentido com certeza diferente, né? Então, quando eu penso como algo à parte, é algo como se eu deixasse ali, né? Opa, agora vou deixar para depois. E aí a limitação desse depois é algo que eu vou carregar, né? Para outras nuances do que permeia esse processo formativo, que é a minha docência, né? Que é a minha questão enquanto pesquisadora na área, porque, querendo ou não, eu estou no curso e vou formar na área. No final, você vai ser o quê? Uma professora pesquisadora que formou em educação em ciências, né? Na Amazônia. Então, não tem como, né? Eu dizer, não, mas eu olhei só esse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, não, mas eu discuti isso aqui na dissertação. Só que lá você vai, né, ser responsável, de certa forma, representando uma área de conhecimento que é a educação em ciências. Por isso que eu enfatizei, né, assim, bastante, no sentido de olhar o curso, né, dentro de uma proposta que ele carrega, que aí vem, enquanto arcabouço, todas as disciplinas, tudo que envolve, né, a vida desse curso. Então, eu faço parte dessa vida, né, que é feita por um coletivo de professores, um coletivo de alunos, dentro dessa integração, que existe não só, né, ali na UEA, mas que existe em todo, né, em todos os lugares, né, que vão, que promulgam essa área. Então, assim, é algo que não tem como eu olhar à parte, né? Mas ele está na minha vida. Ele está, né? Eu vivo ele. Então, não tem como, né? Eu não olho a minha maternidade somente naquele momento que eu estou com, né? No caso, a Cecília. Né? A maternidade está em mim em tudo que eu faço. Né? Até hoje, quando pesquiso, né, eu estou também permeada por isso. Eu penso muito por essa via, Mônica, assim. Né? Mesmo por uma via de como diz o próprio Foucault, né? Das experimentações para criar outros modos. Então, eu estou conhecendo o mestrado agora, essa via da pesquisa, né? Então eu vou experimentar outros modos de organização do tempo, dos espaços, né? Estar aberto a isso. Daí vem a aprendizagem, que é muito mais interna, né? Dessa nossa abertura interna, para que o que está externo se desenvolva. Obrigada, Carol. Acho que o professor Mauro. Tem mais alguém que levantou a mão antes do professor Mauro? Vai lá, Mauro, então. Olá, pessoal. Boa tarde para todos. Boa tarde para todas. Eu queria, inicialmente, né, agradecer a professora doutora Caroline Barroncas pela abertura, né, desse período letivo, dessa aula inaugural. E queria desejar também a todos os alunos que estão ingressando agora no mestrado, ensino de ciências, educação em ciências na Amazônia. A professora Caroline apresentou aí várias questões e eu queria só destacar uma que achei muito interessante, que é essa abertura
não se colocar encaminhada, se colocar em marcha, se colocar em perspectiva de caminho, de andança, de perambulação. Eu acho que isso é importante, esta abertura de espírito, espírito não no sentido religioso, essa abertura de espírito para trilhar novos caminhos, conhecer novas visões, ler novos autores, conhecer novas metodologias. Então, eu queria parabenizar a professora Caroline por esta abertura. Queria desejar aos alunos boas-vindas. Quando é no presencial, a gente se encontra pelos corredores e aí vai se conhecendo, mas como agora nós não estamos nessa modalidade, então eu sou o professor Mauro, aí do mestrado do ensino de ciências. A professora Maria Clara perguntou se já tinha iniciado uma disciplina, mas como a palestra de abertura ia ser com o outro professor, então a disciplina, a primeira disciplina de 21 ia começar hoje, mas aí coincidiu que foi transferida a aula inaugural. Então, aproveito para lembrar os alunos que se matricularam em bases sociohistóricas e filosóficas, que nós vamos começar dia 14. Na terça-feira que vem, enviei aí por e-mail, pelo que me passou a secretaria, foram 10 alunos, enviei um e-mail com um plano de ensino, e até terça-feira a gente vai discutindo aí algum detalhe. Era isso daí que eu queria dizer. Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigada, professor Mauro. Alguém mais? Então, eu quero levantar minha mão aqui, só para trazer ali, dentro daquele questionamento da professora Mônica, eu gostaria de falar para os nossos, não só para os nossos mestrando, para todos os nossos alunos, inclusive tem vários alunos meus da biologia, da ecologia de florestas tropicais, que essas limitações, Carol, que a Mônica está falando, eu vejo muito quando eu entrei no mestrado, a questão tempo, A questão tempo, porque, assim, você não enche uma bacia além do limite dela, E o tempo da gente é fundamental. Eu lembro que a minha filha tinha 5 anos quando eu fiz o mestrado, eu vim fazer o mestrado de ecologia aqui na Amazônia, no INPA, e eu tive que, em vários momentos, levá-la para Santa Catarina, porque eu não tinha como ter tempo para cuidar dela e fazer pesquisa com os ribeirinhos no Xingu, no Rio Xingu. Então, na área de educação, de ensino de ciência, na escola, se você trabalha, se você tem, às vezes a gente tem que tomar decisões, E quando a gente entra no mestrado, é importante saber, a gente não apenas faz mais uma atividade, não é como você tivesse um curso de 15 horas, de 20 horas nos finais de semana. É um curso estrito sensu que necessita de dedicação, E também da construção de todo o processo de abertura que a professora Carol falou, do que o professor Mauro falou, dependendo do histórico de cada um, você precisa aprofundar mais nas leituras, naquilo que o orientador pede, nas disciplinas, Então, vocês estão entrando agora no processo, cada disciplina vai ser um cansaço, porque cada professor tem a sua maneira, a sua episteme, de desenvolvimento, e o que acontece? Acontece que vai ter muitas leituras, muito trabalho, e a gente que fala, o filósofo falava, que é da coraça ao coração. Então, é um processo muito intenso. Então, vejam que uma dos limites é que a gente precisa alocar o tempo necessário para essa atividade, Então, até mesmo quem trabalha 40 horas tem, bom repensar até como se organiza.
E é bom pensar logo agora e não daqui a alguns meses, né? Porque pode ser que das limitações, isso pode levar não a possibilidades, mas outros problemas. Então, eu vejo que a gente precisa refletir e falar nisso logo, né, no início do semestre, já que boa parte dos nossos mestrandos e outros estudantes que estão iniciando o semestre ou outra atividade também cabe a isso, né? Então, não é apenas mais uma atividade, mas é uma escolha que é feita, né, de uma nova direção na vida da gente, na profissão da gente. Só trazer essa questão no final. Mais alguém? Mais algum professor? Compromisso e responsabilidade. Professor Washington, é com você. Brevemente, para mais uma vez agradecer a generosidade da Carol de estar conosco. Sabemos das inúmeras atribuições que ela tem como docente, como coordenadora de curso, como escritora, como orientadora e principalmente como mãe, né, Carol? E ela ter nos presenteado com essa fala poética tão necessária, tão tocante sobre a pesquisa em educação e ciências. É mais no sentido de parabenizar e também pedir, Carol, que você deixe um recado para os nossos novos mestrandos, né? Eu, particularmente, tenho 2 mestrandas, uma de Fonte Boa e uma de Alvarães, que estão fazendo das tripas aos corações nesse momento, estão assistindo com a internet ruim do interior, mas elas deram um jeito, estão online. Brevemente, quando as aulas forem presencial, vão estar em Manaus, longe da família, longe do trabalho, longe do seu contexto, mas nessa luta, né, pela formação de qualidade, pela pós-graduação em estrito sensu, pela educação em ciências, pelo ensino de ciências, o que a Caroline, essa professora, essa mulher, essa mãe, essa amiga, essa esposa, tão guerreira, tão competente, tão profissional, teria a dizer para esses mestrandos, e principalmente as mestrandas, que vivem nessa luta, né, com a vida pessoal, com a vida profissional, com a distância, nesse início dessa jornada tão árdua, mas também tão necessária e prazerosa como mestrado. E, mais uma vez, parabéns, minha querida amiga. Obrigada, professor Washington. Alguém mais? Carol, tem muitas mensagens aí no chat, te parabenizando, vários comentários. Você dá uma olhadinha. Já olhou? Vou olhar. Lucinete levantou a mão. Vamos lá, professora. Fala, Carol. A Lucinete na sequência. Só aproveitar aqui para parabenizar a nossa colega Carol, né? É muito bonito ver você falando. Você é uma pessoa que foi se construindo historicamente também na nossa unidade com a Escola Normal Superior, e hoje você é professora, assume uma coordenação, está aí, com certeza logo vai estar aí também envolvida nesse processo de formação a nível do mestrado, e as suas reflexões, elas nos ajudam a pensar também essas nossas trajetórias, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto pessoas que também contribuem para a formação de outros, né? Então, parabéns, gostei muito, acho que você traz elementos muito significativos para a gente pensar a nossa trajetória enquanto pessoa. Nós não somos só profissionais, nós somos pessoas que atuamos enquanto profissionais e trazemos conosco a nossa história, os nossos desafios, nossos limites, mas também aquilo que a gente pode colocar para agregar de positivo nas construções que são coletivas, né? E aí, eu gostaria também de desejar boas-vindas a todos os estudantes dessa turma nova, né? É sempre um prazer estar convivendo com pessoas que estão aí se abrindo a novos caminhos, a novos processos de formação, que todo processo de formação vai exigir de cada um de nós rigor, vai exigir de cada um de nós empenho. Eu acho que as palavras muito bem colocadas pela Carol, muito bem colocadas aqui pela Mônica, por todos que estão aqui, faz a gente refletir que a gente precisa, sim, somar nesse processo, se construir nesse processo, e, né, nos fortalecermos enquanto coletivo nesse processo. Então, parabéns aos novos estudantes, e estou aqui também para somar com esse coletivo nesse colegiado. Muito obrigada, e a gente vai se encontrar com certeza nas disciplinas.
Thalita? A Lucinete já falou, agora a Thalita. Pode falar, Thalita. Bem, boa tarde. Agradecer à professora Carol por essa belíssima exposição que me fez refletir em tantas coisas. E a minha pergunta para ela foi algo assim que agora no final ela falou e que mexeu muito comigo. Quando ela disse assim, como a maternidade, ela não está somente quando você está com a sua filha, né, com a Cecília, assim seria no mestrado. E eu achei muito interessante olhar para isso e pensar, né, que o mestrado também não vai ser só quando eu estiver lá, mas ele vai estar em todos os momentos. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, a minha pergunta é, como que eu, como uma nova, né, mestranda nesse processo, consigo refinar o meu olhar para o mestrado no meu dia a dia, nas situações, né, para esse desenvolvimento, como você disse, que a gente tem essa aprendizagem interna, né? Então, eu acredito que quando eu olho o mestrado no meu dia a dia, eu vou estar desenvolvendo essa aprendizagem interna para depois externar. Como eu consigo refinar esse olhar, né? Você que já viveu todo esse processo, e se você puder contribuir, essa é a minha pergunta. Então, Thalita, eu acho que aí eu posso te responder e já dar o que o Washington, né, solicitou, que já seria umas palavras, acho que para todos vocês, né? Em relação a essa, que foi o que a Maria Clara falou, com a professora Mônica, a Lucinete, né? Essa intensidade é algo que vocês vão perceber logo na primeira disciplina. E penso que vocês podem anotar isso já para irem se organizando mesmo, porque é um processo intenso, são 2 anos, né? Ainda tem uma duração, que é diferente da maternidade, né, Thalita? Que não tem uma duração, opa, terminou ali, né? O bebê vai nascer, que é a dissertação, e ele vai, né, fica lá, você vai cuidar em termos da responsabilidade de ser um mestre em educação e ciências na Amazônia, que é isso que a gente carrega, né? Que como vamos fazer a relação com a maternidade, é o filho. Né? É algo intenso. E como que eu posso, então, dizer? Né? É viver o momento, o agora. Né? Se é um momento intenso, que é o mestrado, né? Eu tenho que, naqueles momentos em que eu tinha um tempo específico para determinadas coisas, agora o mestrado está nessa minha organização, né, desse tempo. Então, esse tempo, ele vai ter que ser redimensionado, né? Eu não vou mais fazer tudo aquilo que eu fazia, né? Eu vou repensar, reorganizar esse tempo, porque, né, algo novo está permeando a minha vida. E de forma intensa, né? Quando eu faço relação com a maternidade, porque a maternidade é algo intenso. É 24 horas, você acorda e dorme, né? Mesmo não estando junto com o seu filho, você está a pensar, né? Você está como é que eu posso dizer, envolvido naquele processo. Então, tem momentos, e aí eu lembro muito, quando eu estava no mestrado, que eu tinha algumas, até mesmo reuniões familiares, né? Mais específicas, vamos dizer assim, especificamente, né? Às vezes tinha final de semana que minha família saía para determinadas coisas, pandemia, né? Nem todo mundo mais faz isso, mas na época saíam ou faziam algumas atividades que naquele final de semana eu estava em disciplina, né? Eu estava com algo que durante a semana eu não conseguia, então eu utilizava os finais de semana. Então, era o tempo que eu tinha destinado. Tempo destinado para fazer o que é, né? Ou do mestrado, ou qualquer outra decisão que você fez, aquele tempo é destinado para a sua decisão. Então, se no meu caso eu destinei lá os finais de semana, era o tempo que, né, eu tinha. Então, assim, tempo destinado é tudo para fazer cumprir. Né? Por quê? Porque vai fazer diferença nessa organização. Então, assim, existe uma organização de um tempo
que naquele momento eu vou sentar e vou, né, vamos dizer assim, exclusivamente estar ali. Vai ter os momentos das aulas. E vai ter, quando começa a intensificar, até na hora de dormir a gente fica, né? Na hora de lavar a louça, eu ficava pensando, o meu tema de pesquisa objetivo era aqui, né? Eu ficava, como diz a gente, como é que a gente fala assim, o caboclo, né? A gente fica matutando. Né? Eu ficava, né? Eu lia e depois a gente fica digerindo aquela leitura. Então, assim, isso foi um movimento muito intenso que eu senti ao viver esses momentos mais específicos, né? Do mestrado, do doutorado, até na graduação, né? Quando eu cheguei ali para fazer o TCC, então assim, eu lembro que isso era algo que me marcava muito, né? Então o que eu digo para vocês, acho que é viver o momento mesmo e tempo destinado cumprido, né, da melhor forma possível, porque também a gente não vai ser, né, dizer assim, não, de qualquer forma, não, né? A suavidade, quando eu trago, é disso. Suavidade é porque eu tenho que fazer esse movimento intenso, porque foi uma decisão minha, né? Foi uma decisão minha. Ninguém me pegou, me colocou lá, me amarrou, e aí eu estou ali fazendo força para aquilo. Não, né? Eu gosto disso. Então, se eu gosto disso, e se faz parte, porque muitas vezes eu escutei assim, mas você de algumas, né? Assim, mas você vai passar muito tempo sentada, lendo e tal. Aí era assim, sabe? Era uma força, assim, era uma coisa assim. Eu disse, não, ficar sentada, bunda doendo, né? Olho ardendo no computador, isso faz parte da minha decisão. Então, se faz parte da minha decisão, isso faz parte do fluxo, né? Do mestrado, isso faz parte do movimento do mestrado. Então, quando eu estiver ali cansada, quando eu estiver ali achando que eu vou fazer força, né, como diz, para furar o caderno, eu estou cansada fisicamente, mentalmente, eu vou ter outras possibilidades, né, para relaxar, mas isso faz parte, né? E sempre lembrar, foi a nossa decisão de estarmos aqui. E vai ter toda a parceria também, né? Momentos difíceis, mas são pontos, né, que eu acho que o que me ajudou muito foi essa, de saber que foi minha decisão e que isso, né, eu posso ter um outro olhar de uma forma mais suave, né, para seguir com o fluxo. Que lindo, professora, muito obrigada. Sem sofrimento, né, Carol? A escolha da gente e a gente tenta, né? Sempre levar dessa maneira. Gente, então nós já estamos aí quase com, né, quase 2 horas. Aí eu gostaria que agora, no final, a gente desse uma rodada com os professores, né? Que formalmente, cada professor do programa que esteja online, se apresente, diga sua linha de pesquisa. O professor Mauro já deu uma iniciada, mas eu acho que é importante todos nós agora nos apresentarmos, né, formalmente aos mestrandos e destacar aí sua linha, disciplina, como vai trabalhar aí. Quem pode começar? Mônica, você que fez uma pergunta aí tão profunda, pode começar? Posso, com certeza. Gente, mais uma vez, boa tarde. Sou professora Mônica Costa, sou da linha de formação e currículo, sou oriunda do mestrado profissional, fui colega da professora Carol, né? Fizemos mestrado juntas, e com doutorado pela REAMEC, tá bom? Na segunda-feira, eu e a professora Lucinete iniciaremos a disciplina de concepções curriculares, tá bom? Mais tarde, a gente vai estar disparando e-mail para os pós-graduandos já. E tenho me movimentado nessa perspectiva que a professora Carol trouxe, do Michel Foucault, da filosofia da diferença, né?
de estranhar o currículo de ciências, educação ambiental e Amazônia. Nesses últimos anos, pela autobiografia, pelo cuidado de si, um pouco por essas temáticas, tá bom? É uma alegria fazer parte desse trabalho com vocês, tá? E fico à disposição. É isso. Já se Obrigada, conhecendo no processo. Nada, querida. Quem vai? Posso ser eu, Maria Clara. Vamos lá, Mauro. Então, só acrescentando, né, algumas informações. Eu sou o professor Mauro Gomes da Costa. Eu atuo na linha 1, né, sobre ensino de ciências, cognição, currículo, formação de professores. Estou aí no mestrado desde 2014 e nessa trajetória já tive várias experiências, inclusive como coordenador de curso nos anos de 2019 e 2020. Desenvolvo na área do ensino pesquisas ligadas à filosofia da ciência, história da ciência e sociologia da ciência, né? Procurando trabalhar esses aspectos filosóficos, históricos e sociológicos na interface com outros tipos de conhecimentos que não são os conhecimentos científicos. Já é a segunda dissertação que oriento sobre essa interface entre conhecimentos científicos e conhecimentos das sociedades indígenas. Tá? Uma sociedade indígena foi de São Gabriel da Cachoeira e a outra sociedade indígena foi da terra indígena em Parintins, que foram em Saterê, Maué. Então, as minhas leituras, os meus enfoques de aula, meus enfoques de literatura, de pesquisa, de publicação, elas vão nessa área aí, entre conhecimento científico e conhecimentos tradicionais, e dentre os conhecimentos tradicionais, as sociedades indígenas. Então, é dentro dessa perspectiva que venho trabalhando já há esses anos e desejo aprofundar isso mais ainda, porque agora também, tendo sido credenciado no mestrado em educação, é nesta mesma linha também que continuarei atuando lá. Então, em resumo, é isso daí, o meu perfil, né, de leitura e de pesquisa. E, uma vez mais, bem-vindos a todos que estão iniciando essa trajetória do nível de estrito senso, do nível de mestrado. Ao mesmo tempo que a gente se alegra com isso, como de alguma forma a Carol já falou, né? Da mesma forma como a gente se alegra com isso, isso não deixa de ser uma responsabilidade social, seja de professor, seja de alunos. Né? Se você entrou no mestrado, outros não entraram, então você tem que levar com seriedade isso, porque se trata de investimento público para a educação brasileira. Então, era isso daí. Um abraço a todos. Obrigada, professor Mauro. A Luciane, estou vendo seu rostinho aqui. Luciane, professora. Luciane, Washington. Vamos lá, Washington. Já, Luciane, o microfone está desligado. Ligou. Isso. Boa tarde a todos e a todas. Quero parabenizar, também aproveitar, né, igual os colegas, parabenizar a professora Carol, excelente apresentação, grandes experiências que ela trouxe para a gente, grandes reflexões.
E quero também dar as boas-vindas a todos que passaram dessa turma de 2021, do mestrado. Eu sou recém-credenciada ao programa e estou muito contente de estar aqui com vocês, espero contribuir bastante. Eu estou alocada na linha de pesquisa 2, ensino de ciências, epistemologia, divulgação científica e espaços não formais, e vamos também oferecer uma disciplina, né, que é chamada de divulgação científica, mídias e espaços não formais, com a professora Silvia, em parceria com a professora Silvia, que é uma professora do Colegiado de Biologia do SEST, né, lá de Tefé. Tenho também 2 orientandos que estão aí, com certeza, acompanhando essa aula inaugural, e quero dizer que, destacando as falas da professora Carol, que o foco, a organização do tempo, né, a dedicação, que todos falaram sobre isso, é muito importante, né? Nós também sentimos grandes dificuldades no nosso mestrado, nosso doutorado, mas, com certeza, esses pontos destacados pela professora Carol, eles vão fazer a diferença na vida de vocês, e nós estamos aí para contribuir. Quando a minha aluna de mestrado me encontrou, ela disse, olha, a professora dos macacos, porque trabalho com a primatologia há muitos anos, desde a minha graduação, passando pelo mestrado também, mas trabalho em outras áreas, né? E trabalho muito e gosto muito, tá? Assim, com uma paixão na minha vida, meus alunos sabem, tem muitos alunos aí, ex-alunos, sabem que eu gosto muito da parte de ecologia, a parte de comportamento e a parte também da educação ambiental em espaços formais e não formais. Então, eu creio que tenho muito a contribuir com todos, estamos aí abertos a parcerias, né? E contribuindo assim com a excelência, um mestrado de excelência, é isso que a gente quer, todos nós queremos. Então, sejam bem-vindos, estamos à disposição de todos. Obrigada, professora Luciane. Quem vai? Lucinete, professor Washington. Posso ir, brevemente. Mais uma vez, meu boa tarde a todos e a todas, aos colegas do programa, aos novos mestrandos e mestrandas, aos que são mais antigos, as minhas orientandas, as antigas, Natana e Andresa, as novas, Maria Raimunda e Cassiane. Desejo a todos vocês um ótimo semestre, né, que está se iniciando. Eu sou o professor Washington Aguiar de Almeida, da linha de espaços não formais, né, junto com a professora Luciane e demais colegas. Pesquiso na área de espaços não formais, também na área de formação de professores, durante todo o programa que eu faço parte. Pesquiso metodologias ativas, enveredo pelas pesquisas narrativas. Enfim, temos algum leque teórico e epistemológico que nós arriscamos a orientar e a escrever. Fica a nossa acolhida, dizer que estamos muito felizes com a presença dos novos mestrandos e mestrandas, dizer que estamos sempre à disposição para trocar uma ideia, indicar uma literatura, bater um papo, principalmente agora, nesse momento pandêmico, ainda de maneira virtual. Dizer que em novembro eu vou oferecer a disciplina Fundamentos do Ensino de Ciência, provavelmente vou encontrar muitos de vocês no espaço virtual. E no mais é isso, né? Nossos canais de comunicação estão sempre ligados, fortalecidos. Qualquer necessidade, sabem como nos encontrar. No mais é isso, professora Clara. Obrigada, professor Washington. Professora Lucinete. Bom, mais uma vez, né? Sejam bem-vindos todos e todas aí. Será um enorme prazer conhecer a cada turma. Eu e a Mônica estamos iniciando uma disciplina na segunda-feira, e eu faço parte do mestrado em Ensino de Ciência desde 2012, venho aprendendo e crescendo também como profissional nesse espaço, que é um espaço também de aprendizagem, não só para vocês estudantes, mas para nós também, professores, e eu faço parte da linha de currículo e tenho a discussão voltada mais diretamente para as questões de currículo e de formação de professores. Também desenvolvo estudo relacionado à questão da educação do campo, né? Enfim, a gente vai
se conhecer no decorrer da disciplina, que nós vamos estar acompanhando com vocês, eu e a Mônica. Mas destaco aí nas palavras da Carol, de todos que colocaram aqui, a importância de fato, a gente olhar o mestrado não como um compromisso de certificação, mas como um compromisso de vida. Eu sempre digo aos estudantes que participam comigo de algum espaço, né, de que a gente tem que ver o mestrado não só como um espaço de sala de aula, mas vivenciar a academia nas suas várias dimensões. Aqui nós temos o SECAM, aqui nós temos evento, aqui nós temos espaço de produção, nós temos vários envolvimentos, cada professor que é orientador envolve seus estudantes nos seus compromissos, nas suas atividades, porque é isso, viver a academia é isso, e a gente vai vivenciando nesse processo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, e com certeza vamos nos conhecendo no decorrer do processo da disciplina. Seria isso, obrigada. Obrigada, professora Lucinete. A professora Josefina não está mais, né? Ela estava aqui, mas não está. Então, vamos finalizar, né? Para quem não me conhece, sou a professora Maria Clara, eu sou da área das ciências biológicas, originalmente. Eu estou na coordenação, né, desde abril. O professor Mauro, deixa eu apresentar todo mundo, né? O professor Mauro é o vice-coordenador, o professor Washington é o nosso representante da linha 2, na parte de espaços não formais, e a professora Mônica, que vou já se apresentar, representante da linha 1. Então, esse é o conselho da coordenação e a gente trabalha, né, coletivamente. Eu sou da área de biológicas, eu tenho meu mestrado na área interdisciplinar, então eu tenho, né, venho de uma origem multidisciplinar e interdisciplinar, né, na área das ciências sociais, das ciências naturais, né, fazendo essa integração interdisciplinar. E eu trabalho na área do ensino de ciências, fazia parte lá do mestrado profissional, lá onde, né, a professora Carol, Mônica, Washington, eles fizeram também. Então, a gente começou a aprender, né, um pouco naquela época. E também do nosso doutorado em rede, né, RIAMEC. Então, trabalhando, eu faço parte da linha 1, que é a parte de cognição, currículo e formação de professores. Em outubro, eu vou ter a disciplina de pesquisa e formação de professores, aí já tem, né, alguns de vocês estão já matriculados. Tenho trabalhado muito na parte de formação de professores, mas também com um objetivo já relacionado à afetividade e cognição na formação. A parte também que me interessa tudo bem, Carol? Tchau, querida, muito obrigada. Já estamos acabando. E também na parte de conhecimentos tradicionais, né? A parte de etnoconhecimento, etnobiologia me interessa muito nessa perspectiva. Então, alguns dos projetos que estão, né, que eu tenho desenvolvido com nossos alunos, e com ênfase na área que eu também, né, fiz mestrado, parte de ecologia humana, então, integrando isso dentro do grande escopo da educação em ciências. Né, não vou me alongar muito, esses são os dados principais. A gente vai se reunir logo, né, dentro das disciplinas, em reuniões, e, se preciso, a gente vai chamar vocês para algumas reuniões específicas das turmas, né. Os meus orientando, né, o Damian e a minha orientanda, outra, a Thalita, elas ficaram meio abandonadas as últimas semanas, porque eu viajei, né, mas já estou de volta, a gente já vai formar nossas reuniões e as nossas próximos desenvolvimentos. Então, eu não sei se alguém quer mais, né, fazer, eu só queria apresentar, eu acho que deve estar presente, assim, Silene, você está aí, então, a parte da secretaria, vocês devem conhecer apenas, né, vieram fazer a matrícula, a Silene, a nossa bolsista, pode falar, Silene, só dá um oi aí para o pessoal, se apresenta. Oi, professora, oi a todos.
estou por aqui, ouvindo. A Ercilene trabalha com a gente na parte de gestão da informação, então ela é responsável por várias atividades, aí, principalmente de divulgação, né? Facebook, ajuda em várias outras atividades. E, Rejane, você está aí? Só se apresenta aí rapidinho, pessoal. Secretaria, o Robson, eu acho que não está, ele abriu a sessão, mas... Rejane, quem está na secretaria agora? Então, quem está aí? É o Robson? Ele falou que está sem câmera, professora. Tudo bem, então vocês estiveram na matrícula, devem conhecer eles, mas só para a gente fechar essa nossa sem câmera e sem áudio, ok? Então, esses são os nossos colaboradores, né? E os rostinhos conhecidos, é isso mesmo, Aquiles. Mas é isso, gente. Se alguém quiser fazer mais algum comentário final, senão a gente encerra a nossa aula inaugural. Né, fico muito feliz de você estar aqui, que a gente, né, teve um grupo grande de interessados e assim a gente começa as disciplinas com a nossa aula inaugural. Então, boa tarde a todos e bom semestre para todos também.